Muito boa tarde, bem-vindos à última aula, a nossa última aula, aula número 11 do meu curso virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e nessa última aula eu gostaria de explicar de uma maneira um pouco mais detalhada a minha própria visão sobre a colonização da América, principalmente da América Espanhola, mas pode-se entender que estou falando igualmente da América Espanhola e da América Portuguesa. Eu denominei essa aula de América Probabilista. Eu quero deter-me com mais atenção em explicar o que é o probabilismo, o que significa que haja uma tradição ibérica que esteja baseada no probabilismo moral e jurídico que foi defendido pelos jesuítas, principalmente pela Companhia de Jesus, embora também pelos franciscanos, e que teve influência não apenas na Espanha e em Portugal, como muitas outras partes, em quase todo o centro da Europa e na Alemanha, né? E também principalmente na América, tanto portuguesa quanto espanhola. Como disse, referindo-me às primeiras aulas, esse ponto de vista é minoritário. Esse ponto de vista não está apoiado na historiografia dominante. Mas acredito que seja verdadeiro. Eu vou partir de uma percepção de Otávio Paz, que é um grande escritor, um grande historiador, que escreveu uma obra maravilhosa sobre Sor Juana Inés de la Cruz, né, que é uma freira mexicana, nascida na Nova Espanha, e que é uma mulher, né, e que aparece entre as personalidades mais importantes dos autores de língua castelhana. Ou seja, a Real Academia da Língua Espanhola reconhece a Sor Juana Inés de la Cruz como uma grande autora dentro do universo da língua castelhana. E é uma mulher que nasceu aqui na Nova Espanha, né, e que se tornou freira, principalmente, como ela dizia, porque queria desenvolver os seus estudos, né? E não tinha outra opção para uma mulher naquele momento a não ser esse daí, né? A obra de Otávio Paz é um tratado maravilhoso sobre toda a obra poética, né, e filosófica de Sor Juana, e também sobre aspectos bem específicos e bem concretos da sociedade nova-hispana, né? E isso está muito bem retratado no primeiro capítulo, onde coloca o contexto em que está situada a Sor Juana, né? E é sobre esse primeiro capítulo que eu vou falar, vou tirar eh, as bases, os fundamentos para aquilo que eu quero explicar com relação à América probabilista. Otávio Paz diz, está falando com relação ao México, à Nova Espanha, mas isto pode ser estendido para toda a América, pelo menos do meu ponto de vista. Otávio Paz diz que há um grande problema na Hispanoamérica com relação à identidade, ou seja, quem somos nós? Né? Quer dizer, quando acontece o fenômeno das independências, né? Quando diferentes vice-reinados vão se tornando independentes, cada um deles vai reivindicar uma origem, né? E no caso do México, nós nos encontramos com duas grandes tendências, com duas grandes visões, né? Uma visão que é a que prevalece é a visão de ruptura, né? Então, o México, século XX, o México da independência, o México do século XIX, XX, é herdeiro da tradição asteca e, portanto, há uma ruptura com toda a Nova Espanha, com toda a tradição novo-hispana, né? Que passa a ser uma espécie de parêntese, uma espécie de pesadelo, né? Acontecido no processo, no desenvolvimento histórico do país, né? De tal maneira que século XIX, né, quando se procura, os independentes, né, procuram a herança, né, procuram a união, o laço de união com o antecessor, eles vão negar
toda a tradição e todo o processo de 3 séculos, que é a Nova Espanha, para juntar com os astecas, né? Seja lá o que os astecas signifiquem, ou seja, é muito difícil encontrar quem é ou o que caracteriza os astecas naquele momento. Mas essa é a pretensão e é sobre isso que se constrói a nação mexicana. Talvez simbolicamente o dado mais importante seja a própria bandeira do México com a águia, a serpente e a árvore, como tinha dito Huitzilopochtli para os primeiros astecas que chegaram em 1340 no altiplano de Tenochtitlan. Há uma segunda versão, né, que seria uma versão de continuidade, não de ruptura. Né? Então, o México seria o resultado, né, de uma tradição que começa bem antes de 1340, que se junta com os olmecas, com os toltecas, depois com os aztecas, depois com os espanhóis. Então são diferentes, depois com o México independente, né? São diferentes camadas que se sobrepõem umas sobre as outras, como se fosse um imenso palimpsesto, né? Eu gosto muito dessa palavra, principalmente quando a gente pensa em processos históricos, né? Um palimpsesto. O palimpsesto, vocês podem procurar no Google, mas já conto para vocês, não? O palimpsesto é esse processo que se faz, não? Por exemplo, quando você tem um pergaminho, você não tem mais pergaminho, então você apaga o que foi escrito sobre esse pergaminho, deixa o pergaminho novamente novo para escrever, e aí você escreve em cima, depois apaga novamente e escreve novamente em cima. São várias camadas de escrita em cima do mesmo pergaminho, né? Então, teríamos, né, haveria uma visão do México, uma visão de continuidade, né, onde você não conseguiria propriamente distinguir quem é quem, o que é de quem, né, o que caracteriza, o que é a peculiaridade do hispânico, né, e a peculiaridade do asteca ou do indígena, né? Seria como querer saber qual que é a identidade do pão de queijo, né? Quer dizer, está tudo tão misturado que se você separar, você estraga, né? É preciso, vamos dizer assim, comprar em bloco. Ou você compra uma tradição, uma interpretação de ruptura, ou você compra uma interpretação de continuidade e de tradição, né? E é sobre isso, né? Na verdade, então você está falando século XIX, a nação, o Estado-nação mexicano, o Estado-nação brasileiro, o Estado-nação equatoriano, o Estado-nação bolivariano, né, ou venezuelano, esse Estado-nação, ou peruano, né, esse Estado-nação se funda sobre o quê? Então, você pode fundar sobre, né, uma quebra, né, juntando com o anterior, com os incas, por exemplo, com os maias, né, ou com os astecas, né, ou você pode fundar, sem quebra, uma continuidade sobre uma realidade nova-hispana, ou uma realidade onde o indígena e o hispânico está misturado, né? Vamos dizer assim, qual é a implicação concreta, qual é a consequência concreta disto? Por que me parece que Otávio Paz é certeiro quando ele fala sobre essa dupla interpretação do processo histórico de identidade nacional, né? Porque quando se dá a independência, né, quando se dá a independência, toda a América Espanhola, há um consenso, há uma unanimidade com um processo de ruptura. Então se rompe, né? Então se rompe com a tradição ibérica, se rompe com a tradição hispânica e se pretende encontrar uma tradição indígena, se pretende olhar para um futuro republicano no molde norte-americano, mas não se pretende mais, né, estabelecer uma continuidade com a monarquia hispânica.
Qual é o problema? O problema, do meu ponto de vista, me parece que está precisamente nisto, que eh, as contradições e as complexidades que a gente verifica ainda hoje, na vida latino-americana, na vida hispano-americana, das sociedades das quais fazemos parte na América, é um processo contraditório e conturbado. Por quê? Porque você pode negar intelectualmente, você pode negar logicamente, né, uma tradição anterior de 300 anos, mas não se pode negar existencialmente, né? Ou seja, as estruturas mentais, institucionais, culturais, costumeiras, né? Essas estruturas permanecem, permanecem, né? E elas entram de uma forma fácil ou não, né, numa dinâmica contemporânea, né? Então, ao que estou me referindo? Que tradição ibérica é essa? Né? Que cultura, né, ibérica é essa que é negada e que, de vez em quando, a gente percebe, nitidamente, a gente percebe que há, agora como o coronavírus, há brotes, né? Há uma arrebentação. De repente estava tudo calmo, um local, um estado, uma cidade parecia que estava ganhando a batalha da pandemia e de repente surgem novos focos, né, que têm a ver com o coronavírus. Então, essa analogia, eu estou querendo dizer o seguinte: século XIX, século XX, começa a se implantar uma forma de proceder, uma forma de entender a realidade que é a do Estado-nação liberal democrático. Vamos chamar assim, para sem maiores interesses de categorizar especificamente, né? Que são costumeiramente o que nós conhecemos atualmente, como um Estado de Direito dentro de uma democracia liberal, né, e plural, né? Bom, então, isto daí, que parece que está funcionando, né, de vez em quando a gente percebe que há brotes, né, há irrupções, né, de, 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 de uma tradição anterior, de uma tradição mais antiga, como se aquilo lá não tivesse podido ser extirpado. Da mesma maneira que os espanhóis quiseram e pretenderam extirpar as idolatrias, e depois de um século e meio, eles percebem que havia novos brotes de idolatria e que, afinal de contas, não tinha sido completamente erradicado, né? O mesmo. A tradição probabilista, introduzida principalmente pelos religiosos jesuítas e franciscanos, né, ela criou raízes sólidas, né? Criou raízes sólidas, não apenas nas instituições, mas em toda a sociedade e em cada uma das pessoas, né? De que eu estou querendo, o que eu estou querendo dizer com isto? Estou querendo dizer com isto o seguinte: o que se entende por probabilismo? Vejam, o probabilismo é uma questão principalmente de conhecimento, uma questão intelectual, uma questão que diz respeito à inteligência e é a relação que a gente tem com a verdade. Lembram, né, que eu falei no começo desse curso, né, de que o mundo anglo-saxão, né, na hora de querer garantias, na hora de querer provas, ele se torna objetivo e ele exige o contrato, ele exige algo externo que me garanta, né, que o que eu estou falando é verdadeiro, o que garanta que o que você está dizendo é verdadeiro, o que garanta que eu tenho acesso, o conhecimento que eu tenho das coisas, quando eu afirmo que é verdade, eu posso provar através de uma ciência objetiva. Isto é o desenvolvimento do mundo anglo-saxão. Estou falando do Richard Morse. No desenvolvimento do mundo ibérico, dizíamos nós que se tratava de acreditar, de pensar que quando eu afirmo que algo é verdadeiro, ao mesmo tempo, a única prova que eu posso dar é a minha palavra, ou é a minha vida, ou é a minha consciência, ou é a minha pessoa, é a minha qualidade vital, as minhas qualidades
qualidades virtuosas ou viciosas, né? Então, por um lado, nós nos encontramos com uma vida, com uma certificação objetiva ou com uma certificação subjetiva, né? Então, no século XVI, os jesuítas começam a perceber exatamente isso, né? Que dentro do mundo católico existem coisas que são verdade e que são indiscutíveis. Essas coisas vão ser chamadas de dogmáticas, né? Elas estão definidas previamente, mas não são muitas e nem sempre atingem o dia a dia e a prática da vida. No dia a dia e na prática da vida, e mais ainda quando se descobre a América, né, quando se tem toda a experiência americana e não apenas a experiência espanhola ou europeia, se percebe que existem muitas opiniões, que estamos num terreno onde as coisas são contingentes. Vejam, entendam isto, que muitas vezes os historiadores pensam que pelo fato de ser catolicismo, então todo o pensamento é dogmático. Isto não é verdade. Quer dizer, o catolicismo tem um corpo de doutrina dogmática, mas depois tem um enorme campo, um espaço grande, né, onde tudo é contingente, as coisas poderiam ser de outra forma. E sobre essas coisas, sobre essas matérias, sobre essas condutas, sobre essas dúvidas concretas, os jesuítas vão falar, e isto vai ser revolucionário dentro da teologia moral católica, que o que nós temos são opiniões. E que essas opiniões podem ser mais ou menos certas, mais ou menos acertadas, mais ou menos convenientes. Isso não significa que a verdade seja relativa. Significa que a percepção que se tem é relativa. E que, portanto, o fundamento da opinião é sempre um fundamento provável. Pode ser que alguém me mostre ou me convença ou me afirme algo contrário ao que eu acho que provavelmente é verdadeiro e que seja também o que ele está me dizendo mais provável do que eu estou falando. Então aí eu mudo de opinião. Esse foi o processo de colonização que se verifica especificamente em toda a história da justiça na América. Eu tenho feito muitas pesquisas dos últimos 15 anos sobre esse tema e estou conscientemente certo do que eu estou afirmando, né? Ou seja, realmente o probabilismo faz parte do processo colonizador da Espanha e Portugal na América, né? E isto tem consequências, né? Por quê? Porque isto flexibiliza a vida. Isto cria espaços e esferas de ambiguidade. Isto cria espaços e esferas onde se pode conversar, se pode divergir, se pode dialogar, porque de um mesmo princípio verdadeiro, moral ou doutrinal, por exemplo, faz o bem e evita o mal. Por exemplo, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, isto sim é dogmático. Porém, a aplicação prática disto é opinável. Essa foi a revolução intelectual e moral dos jesuítas. Vocês podem procurar isto mais detalhadamente num livro. Há dois grandes livros hoje, me parece, que não estão traduzidos, mas que são dois grandes autores. Uma é uma autora, Stefania Tutino, né, que fala sobre a história do probabilismo, né, a incerteza nos tempos da pós-reforma, né, dos tempos da contra-reforma, né? Ela faz um estudo espetacular sobre a história do probabilismo, sobre como isto que eu estou contando para vocês foi entrando em toda a sociedade europeia e em toda a sociedade americana. E outro livro muito interessante é de um autor chamado Robert Alexander Marix com Y e K, Marix, cujo título é San Cícero e os Jesuítas, né?
Então, ele estuda como a tradição renascentista que resgata Cícero por parte dos jesuítas passa a influenciar enormemente toda a sua todo o seu sistema educativo, toda a sua grade educativa e toda a sua teologia moral. Então, eu posso fazer o bem dando uma esmola, posso fazer o bem rezando por uma pessoa, posso fazer o bem construindo uma catedral, posso fazer o bem jejuando, posso fazer o bem ajudando. Existem muitas formas de fazer o bem. E existem também muitas formas de evitar o mal. E tudo pode ser mais ou menos provável, tudo pode ser mais ou menos opinável. Quase todas essas opiniões sobre o que é melhor fazer, o que nós temos são opiniões, né? E graus de incerteza, né? Então, como é que isto, agora vejam, como é que isto vai entrar, né, na aplicação ou no mundo da história da justiça? Né? Ou seja, na hora que, em termos concretos, um juiz for aplicar uma sentença, como é que esse probabilismo lida com tudo isto? Eu vou procurar agora estabelecer umas características que mostrem para todos vocês, né, como isto não é apenas uma teoria interessante que não tem nenhuma aplicação prática, mas como tudo isto passa a ter uma influência decisiva na hora de dar as sentenças, né? Então, reparem, a primeira questão: o justo, a ideia do justo, aquilo que é justo, não decorre da lei, decorre principalmente da sua interpretação e daquilo que o juiz perceba nas circunstâncias do caso. Claro, aí então vocês podem falar, puxa, mas então assim, isto vai criar uma situação de arbítrio enorme. Sim, é verdade. E o mais incrível é que o arbítrio não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim. O arbítrio é uma coisa absolutamente necessária. Para que o juiz possa julgar com justiça, ele tem que ter arbítrio. Ele precisa ver nas circunstâncias do caso qual é a decisão mais justa, não a decisão mais legal. Vejam, nós temos uma ideia, né, de que só a lei nova, só a lei recente, só a lei que for aplicada agora é que funciona. Mas no antigo regime, na primeira modernidade, antigo regime é uma palavra que eu não gosto muito, na primeira modernidade, todo o corpo de legislação, desde a época dos romanos até aquele momento, estava em vigor. Podia ser aplicada e podia ser entendida qualquer lei para o caso concreto. Podia ser uma lei de direito canônico, podia ser uma lei eclesiástica, podia ser uma lei comum, um princípio comum, ou seja, um princípio que vinha do direito romano e que tinha sido, vamos chamar assim, interpretado pelos diferentes juízes ao longo do tempo e tinha se transformado em costume, né? Do que estou falando? Por exemplo, na dúvida, a favor do réu. Se for para condenar, sempre que. Então, se for para condenar, sempre com clemência e com benevolência. Essas frases jurídicas, né, que têm a ver com o direito e com a lei, muitas vezes vinha de uma longa tradição que tinha vigor e que o juiz podia invocar se considerasse que era a melhor forma de proceder, a melhor forma de julgar um caso concreto, né? Então, qual é a consequência disto? A consequência disto, por exemplo, é que o ideal de justiça, ou a ideia de justiça, ou o conceito de justiça não tem a ver com igualdade. Pelo contrário, tem a ver com identidade, individualidade, casuística. A justiça se torna verdadeira, se torna real, se torna efetiva no caso concreto, e cada caso é um caso. Isto pode dar origem a injustiças? Sim, sem dúvida, podia dar origem a injustiça, mas existiam formas de proceder para que essa injustiça não se perpetuasse.
Existiam, por exemplo, visitas e residências que eram feitas por corregedores para os juízes locais, né? E que abriam um espaço para que qualquer um do povo pudesse acusar um juiz injusto, um juiz iníquo. Mas a maior parte das vezes, essa liberdade que havia para esse arbítrio que o juiz tinha, né, facilitava que ele aplicasse mais convenientemente, mais adequadamente a lei. É, isto vai levar à ideia, né, como já falamos outras vezes, de que é preciso, portanto, que o juiz seja um homem justo, que o juiz tenha qualidades morais, né? Então, não existia essa separação como existe hoje, né, entre a vida pessoal e a vida pública de um juiz, né? A vida pessoal pode estar completamente desregulada, completamente destemperada. O juiz pode ser uma pessoa na vida privada, uma pessoa corrupta, né? Uma pessoa com uma vida desordenada ou bagunçada do ponto de vista moral, do ponto de vista viciada, né? Mas, pelo menos nós pensamos assim hoje, né? Mas isso nada impede de que a pessoa, essa mesma pessoa, fazendo uma separação entre a sua vida privada e a sua vida pública, passa a ter um comportamento, passa a ter uma decisão, passa a fazer um juízo por meio por meio da lei, baseado pura e simplesmente na lei, né? Isto que é, me parece, o que todos nós pensamos hoje, era impensável no século XVII, no século XVIII, né? Só poderia existir uma decisão justa, só se poderia estabelecer justiça se os juízes fossem justos e, portanto, nesse sentido, o juiz poderia ser prudente, ou seja, ele teria a capacidade interna, porque era alguém justo, né? Alguém virtuoso, tinha capacidade interna de enxergar as necessidades externas, né? De enxergar a desregulamentação, de enxergar a desordem que tinha sido provocada no caso concreto. E então ele poderia, sim, né, valer-se de diferentes opiniões. Aqui está o ponto que me parece importante. Valer-se de diferentes opiniões. Eu tenho casos, muitos casos concretos, né, processos criminais que eu trabalhei, né, onde se verifica, né, onde se verifica que o juiz, diante de um caso concreto, ele não se acolhe a uma lei contemporânea, por exemplo, uma lei do século XVII, do século XVIII, mas ele recorre a uma lei medieval, ou ele recorre a um princípio de direito canônico, ou ele recorre a um costume antigo, a um costume habitual na localidade e que não tem a ver propriamente até com uma região enorme ou com todo o vice-reinado, mas com a localidade onde ele está, onde ele se desenvolve, para aquela sociedade para a qual ele julga, né? O juiz local ele não está julgando com uma visão, como por exemplo hoje o Supremo Tribunal julga com uma visão universal de territorialidade né, de universalidade de todo o território brasileiro, né? Naquele momento não, naquele momento na primeira modernidade o que se procurava era resolver aquele caso concreto. Pronto, se resolvia o caso concreto e isto daqui não sentava precedentes, não é? Poderia ser usado como precedente, mas poderia não ser usado como precedente. É, é interessante isto, né? Isto é o próprio do probabilismo, por isso que eu procurei encontrar uma categoria para explicar isto, né? Eu criei uma categoria chamada uma cultura judicial, né? Não apenas uma cultura jurídica, né? Existe um pluralismo normativo, um pluralismo legislativo nessa primeira modernidade, que são várias ordens, vários ordenamentos diferentes, né? Que são utilizados. Existe
vamos chamar assim, uma cultura jurídica, uma macrovisão jurídica de toda a realidade, de todo o fenômeno eh, jurídico, né? Que é o que Antônio Manuel Espanha explica muitíssimas vezes, muito claramente, né? Mas existe também uma cultura judicial, ou seja, uma cultura que fica restrita a cada juiz, né? Porque cada juiz, né? Cada juiz, em consciência, decide, né? E quando decide, decide sempre prudentemente, como se dizia naquele momento. Quem decide prudentemente, decide provavelmente, decide com probabilidade, porque não há outra opção. Não há outra opção, estamos no campo do que poderia ser de um jeito, poderia ser de outro jeito. Então, é preciso que o juiz esteja atento, seja virtuoso e esteja atento ao caso concreto para que ele possa utilizar aquela opinião que para aquele caso lhe parece mais provável, mais conveniente. Isso significa que para uma outra situação, num outro caso, com outras pessoas, ele pode pegar e pode utilizar sim uma outra opinião oposta ou diferente da que ele tinha usado, né? Então teríamos diferentes sentenças para casos similares, né? Todas elas justas, porque todas elas estão ajustadas, cada uma a seu caso. Isto, do meu ponto de vista, é o que caracteriza a tradição ibérica e o que caracteriza a América como um todo, né? E isto está na base de muitas questões, de muitas questões, né? Por exemplo, o jeitinho. Na verdade, o jeitinho é aquele aspecto do que, dentro de uma lei comum, alguém, alguém determinado consegue encontrar uma brecha, uma saída, uma opinião provável que não estava muito claramente ou explicitamente formatada ou formada na lei, mas que precisamente com esse jeito, com essa ajeitada, faz com que a lei seja mais justa. Evidentemente, o risco, e todos nós sabemos disso, é que também se pode fazer muitas injustiças. Daí a ambiguidade própria, né, da primeira modernidade, a flexibilidade própria da primeira modernidade. Se a gente não quiser viver nessa forma de existência, a gente então precisa introduzir o iluminismo, o rigorismo e o império da lei, que é o próprio do século XIX e XX. Bom, era isso que queria falar por enquanto com relação à América probabilista. Agora, na próxima parte, falarei sobre o processo de catequese realizado na Nova Espanha. Bem-vindos e muito boa tarde.